Sou feliz e agradecido à vida por ter aprendido com ela o contrário do que me ensinaram. É assim que Armando Faria, também conhecido como Professor Armando, surge na sua página do Facebook. Armando não é um contador de história, ele é sim a própria história da nossa cidade. Aos 85 anos de idade, com uma eloquência peculiar, Armando nos conta toda a motivação que levou ele e sua mulher Laís Aderne a iniciarem uma ação entre amigos, que culminou numa feira que persiste até os dias de hoje, iniciada em 1968. Aproveitem a entrevista e bebam um pouco do conhecimento deste que é um dos nossos moradores mais antigos da nossa cidade. Armando, antes de mais nada, obrigado pela sua paciência, por estar disponibilizando esse tempo aqui para a rádio. Eu gostaria que você começasse se apresentando. Quem é o professor Armando? Eu agradeço. Eu quero, antes de mais nada, dizer que para te atender não precisa ter paciência. Eu estou completamente à sua disposição. E para me apresentar, eu sou um velho morador de Olho d'Água, já com 53 anos de idade, que eu cheguei aqui. Cheguei a Brasília em 67 e praticamente na mesma semana já conheci Olho d'Água. E aí comprei uma pequena propriedade, lecionando em Brasília, e nos fins de semana, né, vinha para Olho d'Água. Isto há 53 anos, né? Armando, e como era a cidade nessa época em relação a hoje? A fisionomia da cidade era completamente diferente. Tinha umas pequenas moradias à volta do quadrilátero da praça. Para você ter ideia, há 53 anos o aeroporto do Brasil era de Tábua, né? Imagina o Olho d'Água, que ficava sumido no interior de Goiás, né? No interior, que embora quilometricamente fosse perto, era longínquo do ponto de vista do conhecimento, né? Ninguém sabia nem de Brasília, nem Brasília muito menos sabia de Olho d'Água, né? Interessante, Armando. E quando foi que vocês tiveram essa percepção? Quer dizer, como é que vocês perceberam que havia essa necessidade de iniciar a Feira do Troca, né? Qual era a ideia? Então, ao comprar uma pequena propriedade aqui, eu e a minha mulher, professora Laís Aderne, como eu, professora, ela e eu, nós ficamos escandalizados com a situação precária da cidade em termos de sobrevivência, né? Era um pequeno lugarejo, né? Mas cercado de pequenos sítios, né? De gente, enfim, de roceiro, de agricultor, de uma forma absolutamente precária, e praticamente a sua subsistência, ela dependia dos dias laborais que eventualmente seriam contratados pelo coronel, chamado coronel, a moda brasileira antiga do Goiás, que era um velho bacana, que depois foi meu amigo logo que eu conheci. E qual era o nome dele, Armando? O seu Geminiano, que aliás tinha dado a área parte da sua fazenda, um pedaço da sua fazenda, para a construção de Olho d'Água, né? Que era um membro, o Olho d'Água era um distrito de Corumbá de Goiás, né? Que mais tarde, assim, na década de 50, foi promovida para município, mas logo, com poucos meses depois, o prefeito eleito fez um traslado meio clandestino, meio noturno, né? E trasladou todo o dossiê para a Alexânia, né? Qual era o nome desse prefeito? Alex Abdallah, a quem deu modestamente o seu próprio nome à cidade, né? Bom, então, quer dizer, e aí, olha bem, nós chegamos aqui, eu cheguei aqui, uns 3, 4 anos depois desse trauma, né? Digamos assim, desse ato assim, discricionário do prefeito. Há quem diga que roubou, não foi roubou, ele trasladou. Na verdade, ele era o prefeito, eram 5 vereadores, 3 dos quais ele tinha debaixo do braço. Então, foi legal, embora absolutamente imoral, né? Bom, e então nessa situação nós encontramos o incipiente Olho d'Água depredado. Inclusive, como não havia cerâmica, não havia serraria, não havia nada, ele simplesmente era o único que tinha algum dinheiro, pouco, mas pouco fosse, né? Aí ele comprou as telhas da cidade, das casas da cidade, e eu encontrei as poucas casas que tinha destelhadas, assim, barrote sem nada, assim. Realmente era um panorama caótico, triste, né? E, sobretudo, as pessoas que aqui moravam, que não tinham nem condições nem de traslado, nem de fuga daqui, eles não tinham
tinham praticamente nada para sobreviver. Viviam de uma forma precária. Para você ter uma ideia, um dia laborado braçal, de sol a sol, que podia somar 10 horas, né, ou 12 horas, dependendo da época do ano, era pago com o equivalente a 1 quilo de toucinho. O coronel matava um porco, ou 2 porcos, enfim, na cidade, e pagava, cedia 1 quilo de toucinho, que equivaleria a um dia de serviço. Você imagina como é que era a situação. Então, o primeiro sentimento, enfim, que nos aflorou foi uma certa piedade, uma certa dó, uma certa pena, né? E aí, a minha mulher, Laís Aderne, mais apiedada, enfim, mais sensibilizada do que eu próprio, ela tentou descobrir uma maneira de como ajudar esse povo daqui, né, nessa situação tão precária, sem aquela afeição esmoler, né, que podia eventualmente até, enfim, ofender a própria pessoa. Então ela se lembrou de resgatar, pela experiência que nós tínhamos nas visitas que nós fizemos a algumas velhas antigas fazendas, onde a gente percebeu, pelos certos detalhes, uma gamela quebrada, uma cela já meio desmanchada e alguns poucos teares que tinham virado poleiro de galinha, deu a impressão que em épocas recuadas esse povo tinha os seus afazeres próprios, né? Que foram se degradando através dos tempos e tal. E então a gente percebeu que a sobrevivência deles, fora do eventual trabalho braçal, a gente percebeu que eles solidariamente, eles tinham uma pequena cultura, mini cultura, digamos, de arroz, outro de feijão. Então eles se revezavam. Aquele que produzia o feijão arrumava uma lata de feijão para o outro em troca de um saco de arroz. Era aquilo que eles chamavam de gambira ou escambo, né? Aí ela se lembrou, muito apropriadamente, de que poderíamos tentar fazer renascer essa forma de contrato, né? E a gente veio a ideia do troca, que era alguma coisa que não era tão desconhecida assim em relação a eles, né? Isso foi em que ano, Armando? Isso é em 68, a partir de 68. Aliás, esse contato começou em 67, e em 68 a gente já começou a fazer experiências, né? Umas trocas meio experimentais, inclusive a exposição. Aí, bom, quando a gente teve esse contato, para nós assim meio traumático, nós chegávamos na UNB e nós comunicávamos assim meio sensibilizados, assim, dávamos conta de que encontramos um recanto do Goiás, uma espécie de um mucambo, né, de gente que nessa situação precária e que se pretendia, a gente pretendia fazer uma espécie de uma troca, um simulacro, uma ajuda em simulacro de feira, onde naquela época a classe média realmente era uma classe próspera, né, onde sobrava calçado, sobrava roupa, todo ano eles trocavam, roupeiro. Então começámos a angariar donativos de Brasília, calça, casaco, comida, cobertas, de colchão, tudo, né? E para podermos ajudar, por exemplo, na época do frio, em junho, sobretudo em junho, que a gente tinha 5 graus, 6 graus, geada, o tempo mudou. Bom, então começamos a fazer essa troca, essa dita feira de uma forma experimental. E aí fazíamos estendal na praça, nós, dependurávamos os donativos, a gente catalogava, determinada peça foi doada por fulana de tal, para saber se em troca disso a gente poderia fazer remeter ao doador, né? Retribuir. E então foi um espanto, você imagina, a pessoa não tinha no que vestir, nem o que calçar, não tinha onde dormir, era cáteres, dormiam em cáteres, em correia de gado, né? E aí foi um espanto ver gente de todo lado, das regiões limítrofes de esses fazendeiros, pequenos agricultores e tal. E para explicar o que é o Olho d'Água hoje, a feira do troca do Olho d'Água, você tem que recuar na história da própria feira, no porquê da feira. Porque muita gente reclama hoje que a feira não é mais de troca. Pois é, antigamente a feira era de troca. Agora, isso é natural, é a dinâmica da sociedade. Hoje o povo já tem o que comer, já tem minimamente o que... Enfim, e Brasília passou a ser desvendada para aqui. Então passou a ser pedreiro, alguns eram pedreiros, ajudando pedreiros, passaram a ir a Brasília. Então passou a haver, digamos, um aporte de recursos que não tinham antigamente. Então é absolutamente normal e
e compreensível que a feira de hoje ela tenha uma outra fisionomia, né? Que não seja a da ajuda, né? Sabe? Então hoje ela é mista, ela tem troca, ainda tem gente que persiste em fazer troca, né? Mesmo, ainda tem. Mas a maioria esse pessoal mais desavisado, que não conhece a história, como ouve falar, atém-se muito ao nome da troca, e então reclama que não tem mais troca. Não tem troca no volume que tinha, né? Eu até diria, Armando, que isso aí é uma incompreensão da pessoa sobre a própria necessidade local. Falta história... de conhecimento de história, né? Então é isso aí. Então a Feira do Troca, digamos, ela durante uns 8 anos, porque ela se realiza 2 vezes ao ano. No primeiro domingo, no primeiro fim de semana de junho e no primeiro fim de semana de dezembro, né? Então, durante muito tempo, foi um fator de subsistência, porque a turma daqui, quer dizer, o artesanato que era um artesanato antigo, próximo, mas tudo foi recomeçando. Então, muitas vezes, a troca era simbólica. Era uma troca de um terno por uma boneca de palha de milho, ou por um chapeuzinho de palha de buriti, né? Então, quer dizer, era só uma forma disfarçada de ajudar, sem conotação de esmola, não é isso? Sem humilhar. Sem humilhar a pessoa, claro. Então, essa falta de conhecimento que gera incompreensão é por falta justamente desses dados históricos. Mas, de qualquer maneira, durante muito tempo, durante 8 anos, eu e a Laís e alguns amigos de Brasília, nós promovemos e organizamos durante muito tempo, uns 8 anos, até que chegou um ponto que eu fui até um dos precursores, disse, está na hora de entregar a Feira de Troca para a gestão local. Então, nessa altura dos acontecimentos, já tinha gente que já tinha ganho dinheirinho com as trocas, tinha inclusive artesãos e artesãs muito boas. Eu me lembro da dona Clotilde, ela fazia presépios de bucha, coisa fantástica. Eu me lembro que eu mandei presente para alguém para a Suíça, foi uma coisa esplendorosa, né? E aí passou a ter uma repercussão muito grande em Goiânia, em Brasília, e a ponto do cineasta, o Carvalho, ele fez um curta-metragem, 16mm, em 1971, me parece, que foi premiado em Paris, com o nome O Mutirão das Fiandeiras. O Mutirão das Fiandeiras, né? Então isso teve uma repercussão muito grande, e até o turma de Brasília, aí nós percebemos um detalhe interessante. Havia um costume arraigado já, que toda a gente tinha um pé ou 2 ou 3 de algodão. E eles faziam aqueles teares que tinham virado poleiro de galinha. Eu me lembro que ela perguntou-se, escuta, e esse que ela não, a minha mãe fiava, a minha avó fiava, eu quando era menina aprendi a fiar. E a pergunta era, escuta, e se nós arrumássemos esse tiar, a senhora se arriscaria? Ah, sim, talvez e tal. Tenho uma tia que ainda, ela sabe fiar. E aí veio porque a recuperação de um tiar daqueles ficava muito caro. E nós nos lembramos que a gente também não tinha muito recurso, nada, né? Nós fomos para a Guiana, mandámos esse tiar e conseguimos reconstruir o tiar. E começaram-se a produzir peças lindas. Descobrimos pessoas mais antigas, que fiavam. Então, baseado nisso, nós conseguimos comprar 100 de rodas de fiar. E então logo veio gente que ainda era antiga, ou era tia, ou é sobrinha, a mãe ou a avó, conseguimos reunir 100 fiandeiras. Olha que legal. E então o Vladimir Carvalho, faltou por o meu nome dele, o meu amigo, nosso amigo e tal, que foi um dos grandes colaboradores, veio e filmou, fez um curta-metragem muito lindo. De vez em quando ele... Qual é o ano do curta-metragem, amor? O curta-metragem acho que é 71, por aí, sabe? Né? Já estava, digamos, consolidada a feira do Troca e tal, e tinha sido repercussão. Mas o problema do algodão, escuta, você fia, mas cadê o algodão? Não tinha mais algodão, porque cada um tinha um algodoeiro, ou 2 ou 3 pés de algodão, era para fazer pavio, para as lamparinas, que era de querosene, né? Ou azeite de mamona. Então fazer o pavio era de algodão, e todo mundo tinha um pezinho de algodão para fazer, eventualmente, os seus pavios. Não tem, não tem algodão. Aí o ministro da Indústria e Comércio, aquele dos cobertores Paraíba, como é que ele chamava? Aquele que morreu com Ulisses Guimarães num desastre de helicóptero. Creio que era Severo Gomes, Armando. Aí ele veio aqui
Veio Olho d'Água, imagina, um ministro de Estado veio aqui e tivemos uma reunião, ele achou muito engraçado, assim, imagina um recanto desses caipirão aqui no interior de Goiás e perto de Brasília. E aí nós contámos a história que eu estou contando, contámos para ele, e assim, doutor, e aí, doutor, não tem mais algodão? Não tem? Não tinha. Semana que vem mandou um caminhão. Na outra semana mandou um caminhão de longa fibra de algodão. Então foi um espetáculo. E foi a partir daí que nós promovemos o mutirão das fiandeiras. Legal. Linda história. Você imagina, uma história fantástica, né? Então, essa, digamos, é a gênese da Feira do Troca, essa que eu estou falando. E então, a partir de certa altura, acho que de 8 anos depois, nós aos poucos fomos jogando para cima deles. A gestão tem que ser deles, você que sabe. Nós somos uns intrusos aqui, no bom sentido do termo, que ajudámos e eles já... E foi assim. Então, passou a desenvolver-se ela de uma forma... É claro que a prefeitura passou a querer apoderar-se da ideia. É a tal politização das coisas boas. É isso mesmo. E então teve crise, porque em algum momento o prefeito tinha uma relação familiar com pessoas daqui e tal, e, bom... Então, já disse o nome, então. Mas vamos omitir o santo, falar só do milagre, né? Tá certo. Então, aí foi a Associação da Comunidade do Olho d'Água. Associação do Olho d'Água comunitária. Bom, aí houve divergências, chegou a haver 3 associações se degladiando. O que quer dizer que não teve efeito nenhuma das deles. Foi politizada, né? Assim. E então, mas hoje, de qualquer forma, Olho d'Água, ela não depende mais da Lexânia, embora queiram meter o bedelho no meio da história. Mas, de qualquer forma, a parte física da história, da feira, normalmente é feita pela própria prefeitura, porque ela tem objetivos políticos de demonstração, de eficiência, e aí tem apresentações, como você conhece, que você é morador daqui, apresentações de poemas, de dança, de música, muito interessante, né? E ela tem esse lado, ela não é mais a feira estritamente de troca, é uma feira interessante, hein? Tem gente que vem de fora, que não tem esse espírito, nem conhece a história da própria feira, mas de qualquer forma hoje a feira de troca de Olho d'Água é um orgulho para a própria comunidade, né? E durante muito tempo ela se constituiu na subsistência do próprio povo de Olho d'Água, né? Então é isso aí, nós fomos os promotores, aliás, sobre isso, em 74/75. O Drummond de Andrade fez uma linda crônica sobre o título Olho d'Água. E a turma disse, quando é que o Drummond foi em Olho d'Água? Nunca, porque o Drummond nunca saiu do Rio de Janeiro, ele é de Itabira, acho que é Itabira, né? Minas Gerais foi para o Rio de Janeiro, nunca saiu, ele não viajava nem de ônibus, nunca. O que ele tinha era correspondentes regionais no Brasil, né? Esses correspondentes mandavam-lhe notícias do interior do Brasil e ele, dependendo do interesse e do folclore, né? Ele fazia crônicas em cima disso. E foi em cima de uma crônica do Fernando Magalhães, que era um dos correspondentes dele, em Brasília, que veio ao Feira do Troca, e mandou essa notícia para o Drummond, e ele fez uma linda crônica intitulada Olho d'Água. E aí teve repercussão nacional, que é no caderno literário do Jornal do Brasil daquela época, 1973, parece, né? Então, o Olho d'Água hoje é um orgulho, inclusive em termos de calendário turístico do estado de Goiás, só perde para Corumbá Velho, para Corumbá de... Como é que chama? Corumbá de Goiás? Vila Velha de Goiás, da Coralina. Pronto. Só perde para os fogaréus, né? Pressão dos fogaréus. É a segunda mais importante da região. Então... O Armando, e me diz uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Várias vezes durante a feira, eu observo que tem uma certa quantidade de pessoas que vêm de fora e trazem ainda instrumentos antigos, roupas, sapatos. Isso faz parte da história da feira? Faz parte, sim. Porque, por exemplo, passou a fazer parte. Porque esses instrumentos faziam parte da sobrevivência deles. Por exemplo, chapéus. Eles usavam chapéus. Calça de linho, de tecido dos teatros faziam.
facões. Eles eram instrumentos do dia a dia. Então, naquela época não se disponibilizava ferros de passar, por exemplo, ferros de passar, trempes de cozinhar. Então, esses não faziam parte de troca, porque eram instrumentos deles do dia a dia. Mas a partir do momento em que se desenvolveu essa relação do povoado com o mundo externo, aí passaram a ser trastes inutilizados. E passaram a fazer, a partir de certos anos para frente, passaram a ser. E hoje, a turma que vem de Brasília, ela é louca atrás de coisas antigas, né? Eu mesmo tenho algumas panelinhas de ferro, ferros de antigamente de brasa. Então, hoje é um dos itens muito interessantes que promove a vinda dessa gente, digamos, de Brasília, mais citadina, né? Eu fiz essa colocação, mano, porque já ouvi aqui na cidade alguns moradores que não são moradores locais, quer dizer, não são da terra, vieram de fora, não, e que criticam as tralhas que são colocadas na feira. E eu sempre considerei isso como parte da história, quer dizer, as pessoas trazem isso aí como um instrumento ainda de negócios, de troca. Essas pessoas que chamam de tralha, acho que é um pouquinho de falta de sensibilidade e de conhecimento, né? Então, a tralha, o que é tralha? A tralha para essas pessoas que desdouram esses objetos, elas não têm essa sensibilidade. É uma forma de resgatar o passado. Resgatar a história do passado. Quer dizer, isso faz parte da cultura interiorana, né? E eu acho que essa, para mim, pessoalmente, é a parte mais atraente da feira. É justamente esses objetos. Já fizeram parte integrante do cotidiano das pessoas e que hoje, embora não tenham uma utilidade prática, elas são um sinal cultural do viver antigo das pessoas. Perfeito. Essa é a visão que eu tenho desse assunto, né? E tem muita gente sensibilizada nesse sentido, né? E me diz uma coisa, mano, por que a feira hoje e o que ela foi? O que você acha que precisaria mudar ou que a gente precisaria compreender melhor? Eu sou um teórico, né? Mas, enfim, eu acho que se a autarquia municipal esquecesse esse lado, deixasse só por conta deles, acho que seria tudo muito melhor, muito mais espontâneo, muito mais real, né? Porque toda a ajuda, entre aspas, da prefeitura municipal, ela está eivada de vício político, certo? Então isso tira espontaneidade, sabe? E tira realismo à própria feira, certo? Quem tinha que gerir a feira tinha que ser uma associação realmente representativa da comunidade. Ela sabia, porque quem está dentro, como é que se diz? Quem sabe da carruagem é que ela vai dentro, certo? Então, esse veso político, eu acho que atrapalha essa espontaneidade. Essa pergunta sua, ela é bastante pertinente, porque, na verdade, há muita coisa que a prefeitura promove na altura da Feira do Troca que contraria os próprios moradores, certo? E você mesmo conhece isso na pele, porque você é expositor também, claro, né? Claro. Então, é isso aí. Eu acho que essa seria, deve haver outras formas, outras medidas que a tornariam talvez mais explícita, sei lá, talvez que aquelas lonas horrorosas que são, digamos, em dezembro sobretudo, elas são o abrigo da chuva e tal, acho que podia ser feita alguma coisa mais adequada à história cultural de Olhos d'Água, sobretudo aquela feirinha de fim de semana, de sábado, que se processa aqui em Olhos d'Água, é umas barracas tão feias, tão horrorosas, que não tem nada a ver com esse plástico, não tem nada a ver com essa história. Então, eu acho que se houvesse uma gestão local, ela seria mais interessante, né? Não sei se era isso que você pretendia saber. Perfeito, Amanda. Quero te agradecer de antemão pela tua entrevista e deixo aqui franqueado o nosso microfone para que você possa deixar suas palavras finais. Se precisar precisar algum palpite, eu sou um palpiteiro, eu gosto de opinar sobre as coisas, né? Embora eu saiba por antecipação que normalmente as minhas opiniões não se tornam realizadas, né? Mas enfim, eu quero me ficar à disposição. Acho que o teu instrumento radiofónico é ótimo, é um meio, um instrumento cultural e sobretudo da agregação da comunidade, né? Eu te parabenizo por isso, tá? Obrigado, Armando, até logo.